Bem-vindos ao Voz e Imagem, o podcast que te levará a uma viagem cultural pela cidade de Anchieta. Prepare-se para conhecer histórias, tradições e algumas surpresas pelo caminho. Vamos com a gente? Solta a vinheta. Salve, salve galera! No episódio de hoje vamos girar no compasso da capoeira e descobrir o que faz dessa arte marcial ser tão especial em nossa cidade. Prepare-se para conhecer os movimentos, a música e a paixão que envolve a capoeira. E nesse momento, Para a gente fazer essa quem conversa, presente aqui, é quem, o Vinícius? capoeirista Tico. Agora é bom que a gente já vai perguntar, porque eu conheço Tico, mas não sei o nome de Tico. Tico, as câmeras são suas, se apresenta e dê suas boas-vindas. Bacana, olá pessoal. Então, meu nome é Wesley, né? Wesley Macena. E apesar da capoeira trazer já com ela essa questão dos apelidos, né? Isso já traz no contexto histórico, mas esse é um apelido de família, já veio de criança. Né? Um apelido que meu avô que me deu, porque eu sou o primeiro neto, então era o Tico da família. Então quando eu cheguei na capoeira eu já cheguei com o apelido, esse eu não ganhei não. Mas a gente tem aí muitos apelidos que são ganhados aí na capoeira, conforme a característica de cada jogador que vai aparecendo, e isso é um dos elementos da capoeira. Tico, fala um pouquinho de contexto cultural passado, né? Desse registro da capoeira aqui em Anchieta. Da onde começou? Quais são os primeiros registros? Então, eu comecei capoeira em Anchieta em 99, né? E aí, nesse meu período de formação para poder dar aula, a gente começa a buscar realmente esse contexto histórico. Porque, como eu falo para os meus alunos, é essencial você saber de onde vem o que você pratica. Né? Então, isso é muito importante, você ter conhecimento da raiz, da história, de onde que isso surgiu. Né? E dentro dessas pesquisas, bate-papo, perguntando com o pessoal, o primeiro relato que a gente tem do movimento capoeira em Anchieta, né, ensinada, na escola Maria Matos, que era por um senhor chamado Agnello, que ele era professor de educação física na época, e ele começou esse movimento de capoeira aí, ensinando algumas coisas para algumas pessoas que iam para lá praticar com ele. Na época, algumas pessoas do bairro Alvorada, algumas pessoas da Ponta dos Castelhanos que praticavam esses treinos lá com Qual ele. período foi esse? Um período de 70 a 80. Entendi. E aí, a partir dele, é o primeiro registro de capoeira ensinada aqui no município, assim, por um professor. Né? Tinha algumas práticas, ouvi também uma vez uma história que acontecia algumas rodas, tinha alguns movimentos de capoeira que acontecia no Porto de Cima, por algumas pessoas que passavam na cidade, que viajavam e tinham alguns movimentos aí, mas a gente não tem nenhum registro mesmo disso. A única coisa que a gente tem assim um pouco mais concreta é que realmente desse senhor do Agnello, que era o professor que dava essas aulas ali no Maria Matos. Hora da brincadeira, vou brincar de capoeira. É hora da brincadeira, vou brincar de capoeira. É hora da brincadeira. Depois, mais adiante, a capoeira no bairro Alvorada, né? Que aí no período de 80 e 90, né? Dentro dessas pesquisas também, algumas pessoas que já começavam a fazer esse movimento e começavam a ensinar capoeira, fazer as rodas e alguns passos de capoeira, né? Embora não tivessem um grupo ainda definido, mas essas pessoas já tinham uma vivência de capoeira em algum lugar e começaram a fazer esse movimento aqui, né? Período de 90 para 2000, né, que a capoeira começa mesmo assim em grupo, né, em ter um grupo de capoeira formado em Anchieta, e começam essas aulas que, quando eu tive em Anchieta, o meu primeiro contato com a capoeira em Anchieta foi na quadra da Vila Samarco. Né? A antiga quadra da Vila Samarco, que tinha no centro de convivência, a quadra era aberta. A minha primeira visão da capoeira foi ali. Eu vinha passear em Anchieta, isso acho que 95, 97 por aí, né?
E tinha essa manifestação ali já. Mas isso já era um movimento que acontecia anteriormente também, naquele espaço dali da Alvorada, onde que tinha a antiga quadra próximo de onde que era o ginásio, né, no bairro Alvorada, tinha um espaço ali, e ali também já aconteciam esses treinos, essas manifestações de capoeira ali. Né? E esse é o começo da capoeira surgindo em Anchieta. Né? E academicamente falando, ela vem aí a partir de 95, 97, né? com a formação dos primeiros grupos mesmo de capoeira dentro de Anchieta. Capoeira ela é considerada uma arte marcial? Então, vou fazer uma colocação rápida, né? Eu tenho a formação em educação física, né? Sou formado em educação física, e quando a gente fala de estudo de arte marcial, então a gente pode dividir arte marcial, desporto de luta ou luta, né? E aí, assim, a capoeira, ela é multidimensional. Então eu falo que a capoeira ela pode ter todas essas dimensões. Ela pode ser uma arte marcial, porque ela é sim uma defesa, né? Um sistema de defesa. Ela pode ser um esporte de luta, um desporto de combate, porque ela também cabe, ela se enquadra nesse segmento, né? Ou ela pode ser uma prática de luta, não um esporte, mas uma prática de luta, e não uma arte marcial. Pra gente ter aí uma diferença, né? Que a arte marcial é a arte que é para matar, né? Então ela é literalmente utilizada no momento de necessidade para que você possa preservar a sua vida, né? E a capoeira, em alguns momentos, ela é isso sim, né? Ela se encaixa nisso, né? Mas na grande maioria das vezes ela vem como um jogo, como um esporte de luta, né? Então, assim, diria que ela cabe como uma arte marcial, mas que ela não é somente uma arte marcial, né? E continuando em bala, que é um tiro só. Hierarquia. Como que você classifica a hierarquia de uma capoeira? Então, tendo a capoeira como uma prática, né, afro-brasileira, né, criada no Brasil, né, mas com influências da cultura, das práticas que trouxeram, né, da África, essa questão ela é muito observada, né, e necessariamente preservada dentro da capoeira, né, porque a forma como ela é ensinada, né, como você disse da palavra, não academicamente, né, ela vem sendo aquela transmissão oitiva, né, então era aquela coisa que o mestre, o mais velho fazia, o mais novo via, repetia, né? E aí o mais velho orientava, né? E o mais novo ia praticando, ia aperfeiçoando, até que ele conseguisse construir esse movimento de capoeira. Então, essa parte da hierarquia, ela já vem, né, inserida na capoeira, né? Quando a gente traz essa capoeira para a parte acadêmica, né, falando de uma estrutura acadêmica da capoeira, aí entram as graduações, né? As graduações de capoeira, existe uma variação muito grande por questões de federações, não existe assim um padrão pré-determinado, existem várias federações, existem vários tipos de sistemas de graduação que foram criados, inclusive baseado em alguns estilos diferentes, né? Hoje a gente tem capoeira de corda, capoeira de cordão, capoeira de cordel, né? Capoeira que não usa graduação, né? Na história da criação da capoeira regional, o sistema de graduação que era utilizado eram lenços, né? Para poder determinar a graduação, o nível que o capoeira estava, né? Então, hoje, na minha linhagem de treino, né? Hoje o meu sistema de graduação é sistema de cordel, né? Então, hoje a gente tem, desde a primeira graduação até a formação de mestre, 11 cordéis, né? No meu sistema de graduação, a gente trabalha com as cores da bandeira do Brasil, né? Que é uma base, assim, uma construção, né? Do início dessa capoeira acadêmica, que foi criada, montada, baseada na Federação de Pugilismo, né? Então, hoje, do meu grupo, o meu mestre, a graduação dele é branca, né? É o nível mais elevado da graduação.
A gente começa com a graduação verde e vai misturando as cores até que ele passe pelo último sistema, né? Que é a mistura das cores do verde, do amarelo, do azul com o branco, aí chega realmente a graduação branca. Isso já é academicamente. Isso já é academicamente. Já é construído esse sistema de graduação. Tempo? Gerson, vou matar essas daqui todas, tá? Porque já tá escrito aqui depois. Então, aí, no caso, onde vem o academicamente, já vem os grupos organizados. Os grupos organizados. Tá, e antes de você falar dos grupos organizados, essa parte aonde já vai a graduação, quanto tempo demora? E o que significa um mestre? Então, vamos lá. Tempo é muito relativo, porque vai novamente de acordo com cada federação, com cada grupo, com cada estrutura, né? Porque a capoeira, ela tem essa liberdade, né? De você constituir um grupo, né? E pegar os seus fundamentos e trazer para dentro desse grupo. Por exemplo, a gente tem o pessoal da capoeira de corda, né? Que tem gente que tem corda que vai seguir esse mesmo sistema, né, das cores da bandeira do Brasil. Tem gente que segue um outro sistema de cor, né? Então entra aí bem próximo das cores das graduações, das faixas, das artes orientais, tipo judô. Então vem com amarelo, com laranja, com verde. Então vem meio que seguindo aí esse sistema, né? Até porque a capoeira de corda, ela foi iniciada aí, o sistema de graduação mais ou menos também nessa década de 80, 90, no Rio de Janeiro. Então a proximidade que as pessoas tinham com os praticantes de jiu-jitsu e outras artes na época fizeram até que tivesse uma certa influência sobre essas cores das graduações de corda, né? Mas isso aí vai variar um pouco de tempo. Vou falar que baseado na federação, né, no sistema da federação, de aluno a mestre, uma média de 22 a 25 anos de prática. É hora da brincadeira. Vou brincar de capoeira. É hora da brincadeira. Vou brincar de capoeira. É hora da brincadeira. Vou brincar de capoeira. Essa questão dos grupos organizados aqui em Anchieta. E assim que você citar quais são, então, fazer um merchan dos grupos aqui, que você já fez do seu. Vamos lá, eu comecei capoeira, como eu disse, em 99, com o Negão, né? Na época ele era formado, hoje ele é mestre, né? E ele fala assim que pra gente é um orgulho, porque é o mestre formado na cidade. Começou a capoeira aqui, tem mais de 30 anos de prática e é o mestre que foi formado no município e que a gente aí, acho que faz parte dessa história de formação dele aí, né? Eu comecei capoeira com ele... O único mestre formado dentro da cidade é ele. O único que é da cidade, que começou capoeira aqui e que se formou aqui com a prática da capoeira. Já tiveram outros mestres, tem outros mestres dentro do município, né? Alguns ativos, outros não ativos, mas do município é ele, né? Ele que traz, ele que carrega aí essa história cultural da capoeira aí, é ele que carrega isso, né, na trajetória dele, né? Então eu comecei em 99, a gente logo em seguida foi para esse grupo que eu tô hoje. No período de 2003, né, quando o Negão se desligou, que eu fui para um outro grupo, ele fundou um grupo junto com algumas outras pessoas. Ele fez parte, que é esse grupo que ele mantém até hoje, que é o Grupo Libertação, que ele faz parte, né? O grupo tem sede em Cachoeiro, né? Igual o meu grupo, os mestres também são de Cachoeiro, então a sede do nosso grupo é lá. O grupo dele, a sede também é lá, né? Então tem esse grupo dele, Libertação, né? Tem também o mestrando, né, Cafu, né? O Jackson, mestrando Cafu, que ele vem aí da Bahia, ele é da cidade de Belmonte, né? Então começou, aprendeu capoeira lá, veio para Vitória já há um tempo, já era graduado, já dava aula e se estabeleceu em Anchieta e tem um trabalho também aqui em Anchieta hoje. Mestrando e o quê? Mestrando Cafu. Mestrando isso, é uma tipo um nome. Então, é isso que a gente está falando sobre essa variação. Em alguns sistemas você vai ter antes do mestre a graduação de contramestre, né? Que essa graduação é criada lá atrás, que uma das referências que a gente tinha,
né, que a capoeira ela teve ali uma grande influência na área de estiva, né, na área marítima. Então o contramestre da capoeira é uma referência ao contramestre de embarcação, porque muitos capoeiras viviam ali pelo cais, ali na região marítima, né? Então nessa formação, quando o mestre Pastinha constrói esse sistema de graduação lá atrás, né, ele dá o nome de contramestre a quem dava suporte a ele, porque mestre era ele e contramestre era quem dava esse suporte em bateria, né? E no sistema de corda, que foi esse outro sistema que foi criado mais adiante no Rio, né, surgiu antes da graduação de mestre o mestrando. Então acredito que até um pouco pode diferenciar também o que é corda e o que é cordel, quem vem de corda e quem vem de cordel. Então antes de formar mestre o cara é mestrando, antes de formar mestre o cara é contramestre. E eu já fiz um trabalho pra ele e eu vi escrito mestrando. Eu não tinha ideia do que era isso. Então, Aí você citou, é só por causa dessa questão do sistema que é montado mesmo a graduação, né? Que é a graduação, como a gente estava falando, da formação acadêmica das graduações, onde que vem isso em academia. Então, contramestre no sistema de cordel e cordão, mestrando no sistema de corda antes da formatura de mestre. E falando sobre essa questão parte cultural, como o Vinícius falou, como que hoje a capoeira, né, conquistou o espaço Anchieta? Então, a capoeira ela teve assim, ela ganhou uma evidência, uma visibilidade no momento em que a gente insere a capoeira nos serviços públicos, né? Não me recordo bem, mas em 2010, se eu não me engano, 2010 entre 2011, eu recebi um convite para fazer um trabalho no PET ainda, que hoje é Serviço de Convivência, né? Na época era PET, né? E aí fui convidado para fazer um trabalho, montar uma apresentação para uma conferência de assistência social que aconteceria aqui em Anchieta. E aí uma amiga que dava aula me chamou, né? E eu me coloquei à disposição, fui fazer um trabalho voluntário com ela e montar essa estrutura de uma apresentação. No final desse projeto, né, ela conversou sobre a continuidade, só que eu não trabalhava com capoeira, né? Assim, eu não, na verdade ninguém trabalhava com capoeira. A gente dá aula, eu comecei a dar aula em 2003, o Negão eu comecei a treinar com ele em 99, ele já dava aula desde 97, e a gente sempre trabalhou como voluntário até esse período, né? A gente sempre dava aula como voluntário em projetos sociais que eram a gente que tocava mesmo para manter a capoeira, para né? permanecer viva a capoeira, né? Para dar continuidade a ela. E aí, nesse período de 2010, após essa conferência, né? A coordenadora da época do PET me chamou, a gente bateu um papo, sentamos com o secretário de Assistência Social na época e surgiu a proposta de fazer um processo e contratar para que a gente desse continuidade nessas aulas. E aí, na época, o PET era um trabalho itinerante, e aí a gente conversando, conseguimos, né, que fossem aberta a oportunidade aí para contratar 3 pessoas, né? E aí entrou eu, o Negão, e na época, se eu não me engano, não sei se foi Jonathan, mas entrou alguém na época junto com a gente também. A princípio eu e o Negão, depois entrou mais 3 pessoas, né? E aí a gente ganhou o serviço de convivência, ganhou os projetos de bairro, e aí a gente conseguiu levar a capoeira, né, assim, oferecer a capoeira para uma quantidade maior de pessoas com esse suporte, né? A capoeira ganhou uma visibilidade maior e, como eu estava falando mais cedo, a gente também ganhou uma oportunidade de trabalhar com uma outra ferramenta de capoeira, né? Que era essa ferramenta da multiplicação do cultural e do educativo da capoeira, né? Como eu digo, eu tenho a capoeira antes de eu trabalhar com as crianças e a capoeira depois de eu trabalhar com as crianças, como que mudou toda a dimensão, né? De você trazer aí essa ideia cultural e educativa, né? Que começou nesse processo aí do serviço de convivência, e aí a gente ganhou escola, creche, bairros, e aí a capoeira deu um boom, cresceu mesmo, né? Com essa estrutura cultural e educativa, e não mais aquela capoeira que a gente jogava, a gente tentava ali a custos ali preservar ali. Pra chegar até aqui, sei que tem um caminho.
caminho de flores, mas foi de espinho que eu percorri. Quem tem tudo de mão beijada, não dá valor, foi assim que aprendi. Eu caminhei. Eu lembro quando você falou de negão, né? Eu acho que nessa época, na década de 90, final de 99 para 2000, ele tinha um grupo forte lá em BH, da roça, né? E eu treinava, né? Eu era um moleque desse tamanho, moleque desse tamanho lá, treinava com ele. E eu tinha medo, porque era um bicho era desse tamanho, ainda né? Eu chamava pra entrar na roda. Então, bom você falar desse evento. Esse grupo, na verdade, a gente ia lá visitar, né? Quem era responsável por esse grupo, na verdade, na época, era um morador da comunidade. Sim. Né? Que é o GP, né? Uhum. Que ele é quem dava aula lá na época, que ele, quando veio, né, que ele migrou da Bahia pra cá, Sim. né? Ele tinha praticado capoeira lá já, e quando veio pra cá, que chegou na comunidade, ele começou com esse trabalho lá. A gente tinha um grupo aqui, né? Na época, fazer a migração lá. Isso, na época, o grupo que a gente fazia parte aqui era a Associação de Capoeira Malungos, Grupo de Capoeira Malungos, né? E eles tinham esse grupo lá na época que se chamava Grupo de Capoeira Maracatu. Isso, né? exatamente. E aí, nessa época lá, ele tinha o grupo e a gente tinha o grupo aqui, e tinha mais um outro grupo na cidade no mesmo período, que era o grupo Idalina, né? Que era do Mestre Wagner. Rapaz, eu lembro que era um grupo grande lá em Sim. BH, tinha um grupo grande, eu lembro de você lá, eu Sim. era na época de 2000, 2001, não sei, nessa faixa de tempo aí, eu era garoto, não falava nem treinar, era brincar, né, que a gente era moleque, a gente entrava pra brincar lá, ficava vendo os saltos mortais, os caras ficavam, que louco, ficava doido, nessa né? época. Isso foi no começo aí na minha trajetória de capoeira, 99, 2000, foi nesse período mesmo. E aí a capoeira, você falou que como ela tem uma variação muito grande, ela também é considerada como uma dança, né? Ou não? Então, vamos lá. Essa é uma coisa que sempre, assim, causa um pouco de conflito, né? Muitos mestres, às vezes, né, assim, me perdoem, mas eles ficam irritados, ficam bravos quando a gente fala que a capoeira é uma dança, né? Mas eu falo que, tornando isso uma coisa racional, eu falo que você não tem como dar um outro nome a uma coisa que você se movimenta baseado no ritmo que tá tocando. Não tem outro nome pra isso. Tem um gingado da dança, né? É dança. Você só, porque você depende do ritmo, você depende da música pra você estar fazendo aquele manifesto ali do corpo, né? Então, não tem como você dar outro nome, né? Então, como eu disse assim, a capoeira, como ela é multidimensional, ela é dança sim, assim como arte marcial, mas ela também não é só dança. Ah, sim. Né? Então, assim, às vezes é porque as pessoas meio que né, falta um pouco de paciência até, né? E de bom senso, assim, pra dizer, não, cabe sim, se a gente tem música, a capoeira é dança também, né? Mas algumas pessoas se irritam quando você fala que capoeira é dança. Eu falo isso porque alguns mestres ficam bravos. quando a gente tinha essa manifestação lá, ainda não tinha, né? Tentaram agora retornar nos anos aí passados aí, não, um pouco mais recente. Mas agora eu acredito que o grupo ainda não tenha mais, a comunidade não tenha mais esse grupo, De né, capoeira? de capoeira, ou existe algum grupo lá? Eu tive lá em 2012. Eu tive um período em BH também, né? Inclusive, assim, eu fiz um evento em BH que, assim, pra mim é muito marcante, né? Eu dava aula na época no Centro do Idoso, de capoeira, né? E dava aula na comunidade de BH e algumas outras comunidades. E eu fiz um evento em BH em que eu fiz a subida do monte com o pessoal e fiz a entrega de graduação das crianças do pessoal que pegou graduação lá em cima do monte. Eu não lembro dessa... Né? Então eu fiz esse evento lá em cima e a gente desceu, e quando foi à noite na quadra, eu fiz a entrega de graduação dos outros alunos lá. E eu falo que esse evento pra mim ele é muito marcante, porque eu consegui juntar uma aluna minha do Centro do Idoso com um aluno meu infantil, criança que treinava comigo na minha turma infantil, para que os dois jogassem na roda e recebessem a graduação juntos.
Então, assim, foi um evento muito marcante pra mim, esse evento aí. Então, eu tive um período na comunidade de Belo Horizonte, depois eu saí, Negão retomou um trabalho lá, né? Agora eu voltei pra lá com uma outra atividade, mas a capoeira ainda não tem público. Agradecer o pessoal que tá assistindo, pedir pra que deem aí o like, sim. Toda vez que eu passar, que eu ver lá, eu vou clicar, então vocês aproveitem. Toda vez que você vê alguma coisa, clica lá também e vamos dar audiência pra galera aí, porque a cultura de Anchieta precisa ser mostrada. Você falou sobre um brilho nos olhos, que quando teve uma pequena ajuda dos órgãos municipais, Sim. aquilo foi importante porque deu um gás, deu um plus nas coisas. E você não chegou a citar data, né? Mas foi importante, está sendo importante, não tem mais, porque assim que você for falar da importância do envolvimento de órgãos municipais, Aham. você também tem que deixar claro o que traz isso na parte educativa, sociológica da própria criança que participa. Sim. Porque você revelou aqui em off pra gente que o maior paixão sua é trabalho infantil. Aham. Então, isso aconteceu, como eu falei, né? Isso aconteceu nesse período, por volta de 2011, né? Acho que foi o meu primeiro ano, porque essa conferência, se eu não me engano, aí foi 2010, em 2011 houve esse processo, a gente começou esse movimento no serviço de convivência em algumas outras comunidades, né? E de lá para cá isso se mantém, né? Isso foi um gatilho. Esse primeiro processo viabilizou que a gente pudesse dispor de tempo para ensinar a capoeira, né? Porque até então, como eu disse, eu tinha meu trabalho paralelo, né? Negão era estudante de pedreiro, Cafu era pintor, o outro era marceneiro, outro trabalhava... E ninguém dispunha de tempo para ensinar a capoeira, né? E a partir do momento que houve essa oportunidade aí, né, essa porta que se abriu, né? A gente tinha disponibilidade para estar ensinando a capoeira. Então a gente estava de manhã numa escola, à tarde no serviço de convivência, à noite em 1, 2 comunidades, porque a gente estava ali com tempo livre para se dedicar àquilo. Falo muito para as pessoas que não é porque estava trabalhando, né? Porque eu falo que, assim, acho que é uma das maiores alegrias é você poder receber por uma coisa que você faz de graça, né? Eu falo que esse acho que é o verdadeiro sentido de trabalho para mim, né? Você poder receber por uma coisa que você faria de graça o tempo todo, né? Mas então, nessa época, a gente se colocou disponível. Então o Negão pôde deixar de trabalhar na obra e se dedicar o tempo para levar a capoeira em outros lugares. Eu pude deixar de trabalhar na área que eu trabalhava para levar a capoeira para outros lugares, e as outras pessoas também fizeram isso. E a capoeira expandiu assim, né? Após esse boom que a capoeira deu, né? Ela teve... ela deu uma retraída, né? Porque no ano seguinte a gente entrou novamente, continuamos dando aula, né? Mas aí eram projetos mais específicos de comunidades, mais no centro. Então a gente deixou de estar tanto nas comunidades de interior, então estava trabalhando mais nas escolas, nas comunidades aqui mais próximas, né? E aí um ou outro professor que trabalhava mais em 1 ou 2 comunidades do interior, mas isso se manteve, a capoeira viva no município, né? E isso vem sendo importante, né? E é essencial que seja mantido, né? Essa oportunidade para as pessoas que trabalham com capoeira ter esse tempo disponível para poder ensinar a capoeira, né? O projeto, na verdade, assim, por questões, vou dizer que políticas administrativas, né? Eles têm tempos de duração. Então acaba um projeto, começa outro, como vários outros serviços, né, dentro do setor público, né? Então, por exemplo, hoje eu tô na Secretaria de Esporte, hoje eu tenho um projeto na Secretaria de Esporte, né? Tenho lá um trabalho com minhas crianças, mas existem outros projetos paralelos também. Negão tem o projeto dele, que é um projeto que hoje é voluntário, ele tem o apoio das comunidades, que está nas comunidades de Nova Jerusalém e Nova Esperança. Cafu tem um projeto que está no bairro
Cantagalo, que também é um projeto voluntário, ele que se dispõe lá para poder dar aula, né? Hoje, no serviço público, pela secretaria, tem eu que estou lá fazendo esse trabalho na Vila Olímpica e tem um outro professor contratado também que faz um trabalho em Iriri e, se eu não me engano, na comunidade de São Mateus também. Né? Ele mira ali, ele faz um trabalho numa outra comunidade, né? Que tem esse serviço público. Também como voluntário, tem o mestre Wagner, que também está fazendo um trabalho em Itapeúna, se eu não me engano. Eu não tive lá ainda, mas eu acredito que ele também está mantendo um trabalho na comunidade de Itapeúna. Né? Então, esses projetos que estão sendo mantidos fora do serviço público também são importantes. Né? Mas com o apoio do serviço público a gente é mais fácil, como eu disse, você consegue dispor de tempo. Né? A gente tem suporte, tem estrutura. Né? Eu dentro desse projeto, eu consigo estender algumas coisas, né, para os colegas que estão nesses projetos como voluntários. Por exemplo, a gente foi esse final de semana para um evento em Niares, né? E a gente foi com o apoio da Secretaria de Esporte, né? Mas não foi só eu e os meus alunos. Foi Negão, foi o Cafu, então eles puderam levar outras pessoas. Então, o serviço público, ele dá esse suporte ainda, né? Ele não dá esse subsídio, ele não custeia a hora do professor, né? Mas, assim, também uma ressalva que isso foi feito um processo seletivo, né? E hoje quem está dando aula, eu e esse menino que estamos dando aula, foi porque nós participamos do processo seletivo, né? Os meninos não participaram do processo seletivo no período, não se inscreveram. Então, acredito que por isso hoje eles estão fora. Mas já tiveram dentro do projeto e funciona bem. Acredito que a capoeira ela entra na parte cultural disciplinar também, né? E como que funciona essa... porque a gente vê já em alguns outros, né, episódios dessa websérie que muito se fala sobre disciplina. Sim. Os brandarinos tinham uma disciplina de ritmo, de dança, né? O pessoal do... Refresca a memória. O pessoal da quadrilha de São Pedro também falava que tinha um ritmo disciplinar de ensaios. E aí, como que fica essa cultura disciplinar dentro da capoeira? A disciplina na capoeira, ela já vem com base nessa referência da Constituição da Capoeira, né? Que assim como outras, né, são outras artes, outras manifestações que vêm assim, como o jongo, como o congo, né, como a dança, o cachambu, outras manifestações que vêm na mesma linha das culturas afro-brasileiras, né, elas já trazem essa cobrança, essa questão disciplinar nela. Né, que a gente retorna para a questão do mestre, né, que é a hierarquia, que é a orientação do mestre, é seguir a disciplina e a orientação do mestre. A capoeira traz em si uma outra questão por causa do fator corpo, né? Então, assim, a gente, além do ritmo, né, tem a questão de preparação de corpo físico, né? Então, dentro dessa dimensão da cultura, né, eu falo que a gente precisa buscar essas referências lá atrás, né? Eu falo que isso tá muito nas músicas, né? Que eu falo que a capoeira ela traz muita história cantada, né? Então ela traz pra gente essas referências, essas lições, esses ensinos, né? Sobre disciplina, sobre questões da vida diária, sobre comportamento familiar e social. Né? Então a capoeira ela já traz muito isso na musicalidade, né? E a gente aproveita isso para transmitir para os praticantes, né, esses ensinamentos dentro dessa digamos assim, dessa história cantada. Né? Então a capoeira ela traz sim, então ela fala sobre a necessidade de você treinar constantemente, a necessidade de você respeitar a ritualística, a roda, a necessidade de você respeitar, né, a ancestralidade. Quando eu falo ancestralidade, é diretamente falando dos mais velhos, dos que vêm dando continuidade à capoeira, né? Então, ela, dentro da parte cultural, ela traz sim essa questão disciplinar, né, sobre as suas origens, sobre a sua ancestralidade,
e sobre os modos de viver desse povo, né, anteriormente, e que assim, é continuamente repetido dentro da capoeira. Como você vê essa importância dessa cultura? A gente vê que a parte educacional, a inserção das culturas dentro das escolas. Como você enxerga isso hoje aqui em Anchieta? Existe esse espaço, né, dos professores de educação física de trazer essa cultura para, né, a aula de educação física, né, dentro das escolas? Ou você vê bastante preconceito com isso? Que era isso que eu queria perguntar. Cara, Então encaixou, entendeu? Ou você vê preconceito ainda de alguma parte da sociedade? Então, vamos lá, cara. Essa eu acho que é uma... eu diria que a grande... Polêmica. Vamos lá, acho que é a grande dificuldade que a gente tem enquanto a capoeira, né? É uma queixa geral, assim, falo por mim, falo por todos os outros professores, mestres, enfim, os que estão aí para dar continuidade à capoeira, que somos lembrados em datas específicas. Recebemos convites, portas abertas em datas específicas. Folclore, consciência negra, abolição da escravatura, né? Mas fora desse período é tudo muito restrito, né? Em algumas escolas a gente tem dificuldade de chegar, né, pela administração da escola, né, professores, diretores, coordenadores, tem uma certa restrição, né, à capoeira, né? E população geral, eu falo que a gente, hoje, como eu falei que o meu trabalho é basicamente criança, né? Hoje, assim, eu falo que o meu trabalho com adulto hoje, eu tenho o meu horário de treino e fica um convite aberto para quem quer treinar comigo. Mas aula, hoje, eu dou para criança, eu ensino capoeira para criança, né? E eu falo que é muito engraçado que eu preciso trabalhar com esse amor, com o encanto da criança pela capoeira, né? Mas muito acima disso, né, tá o convencimento dos pais de que aquilo é importante para a criança, de que trazer para a criança essa dimensão da capoeira, até mesmo da disciplina, né, desse envolvimento, dessa socialização que a capoeira traz, né, que é uma ferramenta. Eu estava conversando mais cedo aí em off e estava explicando que a capoeira, eu costumo falar que a capoeira para mim ela é uma ferramenta, né? Hoje a capoeira para mim é uma ferramenta para qualidade de vida, para educação. É uma ferramenta que precisa ser afiada constantemente, todos os dias. Todos os dias você precisa afiar para cortar, lapidar alguma coisa diferente, que são as dificuldades que vão surgindo, né? E lidar com as famílias é difícil, lidar com o acesso às escolas é difícil, lidar com o acesso a algumas comunidades é difícil, né? Você tem dentro da comunidade, às vezes, 1, 2 pessoas que querem, mas você encontra 5 que tem algumas restrições, né? Mas pontua essas restrições? Pontuam questões religiosas, questões culturais, em muitos momentos, questões raciais um pouco cobertas assim por alguma justificativa, bom, teoricamente assim, técnica, né? Mas a gente que está vivendo isso dia a dia, a gente sabe como é, né? Então, essa é uma das grandes dificuldades, né? De você tá ali, você vê ali o brilho no olho da criança, né? E você não poder, né, dar continuidade daquilo. Eu vou citar rápido aqui, eu tive numa comunidade, né? Começar um trabalho numa comunidade e as crianças iam, viam, queriam, né? Mas os pais nunca estiveram disponíveis para poder ir lá, para poder ouvir. E eu dentro do meu trabalho hoje, né? Eu em alguns momentos eu meio que exijo mesmo a presença dos pais, né? Tem que estar acompanhado. O pai tem que estar presente. O pai tem que fazer parte da vida de capoeira do filho, para que ele entenda que aquilo ali ele não vai só ali dar uma pernada, né? Ele vai desenvolver a parte social, né? Ele vai desenvolver
talvez um talento na musicalidade, né? A afinidade com o ritmo, por tocar um instrumento, descobrir alguma coisa, descobrir um talento para canto, para compor uma música, né? Descobrir talvez uma capacidade física dele que estava lá escondida, né, por essa geração que a gente está hoje, digital. Então muita gente celular, videogame, televisão. Então talvez uma coisa que ele deixou de fazer, de praticar um movimento, ele acaba se descobrindo um corpo ativo ali dentro daquela prática, né? Então eu meio que faço uma exigência mesmo. Em alguns momentos da minha aula, eu seguro as crianças, dou uma atrasada no horário de saída, para que os pais venham até onde que eles estão, para que vejam o que eles estão fazendo, né? Porque eu acho que é importante. E cobro, né? Hoje, dentro da minha turma, né? Eu falo que no meu grupo de alunos, né? Eu falo que dentro do grupo tem os alunos e tem os pais, né? Porque a parte de musicalidade, a parte de história, né? Então eu falo, não adianta só eu trabalhar isso aqui com eles nessa 1 hora de aula e eles irem embora, ter um grupo deles, eu continuar trabalhando. Eu falo que não, no grupo tem os pais. Aí de vez em quando tem uma mãe que manda mensagem, né, pra mim. Aí esse tempo atrás ela me mandou uma mensagem bem assim, mandou um videozinho, né? Aí falou bem assim, olha o meu final de semana. Aí tava a filha no banco de trás do carro, nas férias, e toma música de capoeira, cantando. Eu falei, que bom, isso aí você precisa participar mesmo. É isso aí é um talento da sua filha. Ela tem o dom, então você precisa acompanhar. Isso é importante. Eu vejo que você fala do mestre, do mestrando, Sim. com certo orgulho, não Sim. com uma divisão de grupos, Sim. entendeu? E aí, como que provavelmente vocês devem conversar sobre Sim. esse mundo, né, da capoeira. Como que vocês veem o futuro da capoeira em Anchieta? Então, assim, talvez pela proximidade, né, que a gente tenha criado, né, independente de grupos, né, a gente até nas nossas viagens aí, a gente conversa muito e a gente fala que eu tenho o meu grupo, o Negão tem o dele, Cafu e os demais que dão aula, né, mas eu falo que a gente tem a capoeira de Anchieta. Então quando a gente sai, não sai eu, meu grupo, o Tico, não sai Negão, a gente sai a capoeira de Anchieta. E onde a gente chega é a capoeira de Anchieta. Eu tô lá com a minha camisa, o meu uniforme, Negão com dele, Cafu com dele, o Vinícius, um outro colega aí que tá aí que vai. Então todo mundo com a sua camisa, com o seu grupo, representando o seu mestre, né? Mas a capoeira que a gente tá levando é a capoeira daqui, a capoeira que é jogada aqui, é a capoeira que é praticada dentro do município. É a forma que a gente tem de trabalhar, de ensinar, de entender a capoeira que a gente leva para fora, né? E falo sim, na verdade, com orgulho, né? Porque eu falo que assim, quando a gente fala nessa questão da hierarquia, dessa transmissão, né? Eu falo que eles são quem dão a continuidade, né? A minha continuidade depende deles, né? Porque hoje, se a gente for falar bem assim, tem o Negão, que é esse cara que eu comecei a capoeira com ele, hoje ele é mestre, né? Eu me formei professor em 2016, então eu tô numa trajetória, né? Tô a caminho aí, proteorando a graduação aí, mas tô aí a caminho aí dessa outra graduação. Então, assim, eles são realmente as referências. E aí é como eu costumo falar para os meus alunos, né? Às vezes até quando eles mesmos estão, né? Não só o meu mestre, quando ele tá aqui no meu evento, que ele tá lá na frente, né? Que é o meu grupo e a minha referência. Mas esses outros professores, mestres daqui, quando a gente tá junto, quando a gente tá na roda, eu faço questão de falar para os meus alunos. Falo, não, eles são as minhas referências, né? E as referências de vocês. Vocês serão o que a gente é hoje, né? Esse é o objetivo. É que vocês aí no futuro, que a gente possa chegar aqui na roda, sentar e ver vocês tocando, dando aula, né? Cantando as músicas que a gente canta, cantando músicas novas, ensinando novas pessoas, né? Então, acredito que esse seja o viés da continuidade cultural da capoeira. É esse que foge da área esportiva, da competição, né? É esse que foge da luta, da necessidade de você fazer aquilo para se manter vivo, né? Mas nessa questão de você dar continuidade, né,
essa cultura que a gente tem, nessa cultura da capoeira, a você realmente dar essa continuidade. Como eu falei que a capoeira ela é multidimensional, né? E a gente não consegue, bom, pelo menos vou falar por mim, né? A gente não consigo trabalhar nenhuma dessas dimensões isoladas, né? Então, a todo momento que eu tô falando da capoeira esportiva, né, eu volto à capoeira cultural porque eu preciso respeitar a ritualística, né? De toda vez que eu falo da capoeira educativa, né, eu volto à musicalidade porque eu preciso desse ritmo para trabalhar aquela parte educativa. Então, eu não consigo estar isoladamente em uma dimensão da capoeira, né? Então, mesmo que seja lutando, jogando, treinando, cantando, né? Esse viés cultural da capoeira, esse viés histórico de continuidade, ele sempre vai estar inserido na capoeira. Pra chegar até aqui. Sei que tem um caminho de flores, mas foi de espinho que eu percorri. Quem tem tudo de mão beijada, não dá valor, foi assim que aprendi. Eu caminhei. Cara, foi muito bom a gente conversar. Quero estender agora, em nome do canal, o convite também ao Cafu Sim, e ao Negão, sim, porque eu fico pensando, a pergunta que eu fiz em relação a preconceito, uhum, é que todo mundo tem, né? Preconceito é uma coisa que você descobre que Sim. não vale nada o dia que você vê que você não é ninguém. sim, Então, assim, a gente vê Negão tranquilo, sereno, fala com todo mundo. Cafu, um excelente cara. Você, a gente já se conhece. Descobri que você também é fantástico. E é esse o mundo da capoeira em Anchieta, sim, entendeu? Acho que se um dia tivermos mais oportunidades, queremos falar mais sobre isso. Principalmente para que, se um pouquinho da voz que a gente tiver, poder levar você, Negão e o grupo, entendeu? Porque todas as manifestações culturais têm que ser perpetuadas. E quando há preconceito, é mais difícil ainda, sim. entendeu? Então, assim, fico muito feliz pela participação sua, não como Tico, mas como um dos representantes da capoeira. Se Gerson não tiver mais pergunta, eu deixo você nas considerações finais. Pode ficar à vontade. Então, bacana. Eu queria agradecer aí, né? Como eu falo sempre para as pessoas, é sempre bom. Conversei isso no final de semana nesse evento que a gente tava, numa fala que eu tava tendo com um professor lá, e eu falei que é essencial que a capoeira ela esteja em todos os lugares, né? E como eu falo, eu conversei lá com ele, como eu falo para as minhas crianças, né? Eu hoje tenho uma formação em educação física, né? Mas quem me deu essa formação foi a capoeira. Foi através dela que eu fui para estudar educação física, foi motivado por uma questão da capoeira, né? Para estar inserido num outro meio da capoeira, né? Falo com orgulho para todo mundo, eu paguei minha faculdade inteira dando aula de capoeira, né? Fui buscar outras formações e eu falo isso para as minhas crianças e falo isso sempre que eu tenho oportunidade. A gente precisa deixar de ser só um capoeirista, né? Porque isso, às vezes, fica difícil para a gente, torna o acesso difícil, né? Mas eu falo que a gente precisa ser um capoeirista, né, professor de educação física, um capoeirista advogado, um capoeirista médico, um capoeirista dentro de qualquer outra área, né? Mas você é um profissional que tem aquela prática da capoeira que você leva aquilo para as outras pessoas, né? Então eu falo muito isso com os meus alunos, né? Busquem para que vocês lá na frente sejam um capoeirista dentro do hospital, um capoeirista dentro do judiciário, um capoeirista dentro da força de segurança, para que vocês estejam lá para nos representar lá dentro, né? Um capoeirista na área da educação, a gente tem muitos professores aí, né, que estão trabalhando com a capoeira hoje, né? Então eu falo que isso é essencial e é importante que esteja também, que ganhe essa visão e essa voz nas mídias, né? Que ganhe esse alcance também, para que as pessoas entendam e tenham uma visão diferente do que é a capoeira, né? Sei também, assim, que historicamente a capoeira teve períodos né, a capoeira já foi marginalizada, já foi criminalizada, já esteve no Código Penal, né? Então, eu sei que a capoeira, ela traz na sua história, né,
alguns pontos que muitas vezes dificultam que a pessoa queira ter uma segunda impressão e acabam criando este preconceito antes de ter essa nova impressão do que realmente é a capoeira hoje, né? E de tudo que a capoeira pode fazer, né? Surgiu mais uma. Mas do jeito que ele falou agora, eu ia perguntar, e o que vocês têm feito para que esse preconceito, esse preconceito se transforme nesse novo conceito? Então, na verdade, é esse o trabalho que a gente tem feito constantemente, né? As nossas aulas, né? Elas ganharam um outro corpo. Eu vou te falar que, né, a gente não deixa a ritualística, não deixa a capoeira cultural, né, que a gente traz, né? Mas eu falo que a aula de capoeira que eu dou hoje não é a aula de capoeira que eu dava em 2003. A aula de capoeira que Negão dá hoje não é a aula de capoeira que eu comecei com ele em 99. Então a gente veio, como eu falei anteriormente, meio que lapidando, né? Meio que afiando essa ferramenta para que a gente conseguisse cortar essas dificuldades que vinham aí. Desmistificar. Então hoje a gente traz aí um trabalho mais de conhecimento histórico, um trabalho mais realmente, como você falou, desmistificar e até desmentir algumas coisas, né, que são ditas da capoeira, né? E esse trabalho da musicalidade, né? A musicalidade da capoeira em Anchieta, ela é muito forte. A gente tem pessoas fantásticas na área de musicalidade, né? A gente tem pessoas fantásticas na parte educacional, na parte pedagógica da capoeira dentro de Anchieta, né? E a gente estimula isso constantemente, né? Para que essa outra visão da capoeira, né, seja alcançada. Não aquela só da capoeira jogada na rua, da capoeira de briga, da capoeira que o pessoal bate no peito e diz, não, porque é luta, é arte marcial, né? E como eu disse, ela também mas ela também é uma ferramenta, né, que, para dar um exemplo, né, é uma ferramenta de inserção, né? É uma ferramenta que possibilita uma mãe chegar para mim e dizer, olha, tá todo mundo doido com minha filha, porque ela não conversava com ninguém. Hoje ela se envolve com os avós que ela não falava, hoje ela brinca, ela conversa na escola, ela canta, né? Então trazer isso, né, oferecer isso para a criança, né, oferecer isso para um jovem, para um adolescente, né, que são outros casos também, né, com a capoeira, né? Então aí a gente pode dizer sim, não, a capoeira ela briga, o pessoal brigão, é problemático. Fala, não, a capoeira não é uma ferramenta de inserção, a capoeira é uma ferramenta de resgate, né? A capoeira é uma ferramenta de educação, né? Então, isso que a gente tem feito, né? A gente tem promovido alguns eventos, então os nossos eventos hoje, eles têm estimulado, né, mais essas outras dimensões da capoeira do que a capoeira luta. Então, por exemplo, a gente teve esse evento dos jogos que estimulou a capoeira esportiva. A gente teve um evento anteriormente, né, que é eu chamo de roda de integração, né, que é um evento onde que a gente aproxima, socializa pessoas de outros grupos para que eles interajam com a capoeira, outros grupos de capoeira, outros grupos culturais, para que eles estejam junto com a capoeira naquele momento ali, né? Vai acontecer agora um evento em setembro, a gente está fazendo só de musicalidade, que é um festival de música de capoeira, né, que vai acontecer em setembro, né? Então, assim, a gente tá muito envolvido com esses outros segmentos, essas outras dimensões da capoeira, para que as pessoas tenham essa outra visão. E não só aquela visão lá de trás, daquela capoeira que era marginalizada, que era coisa como o pessoal fala aí, coisa de vagabundo, coisa de malandro, né? Então, a gente tem trabalhado constantemente para que essa visão ela vá se apagando, né? E essa capoeira que a gente busca, que a gente trabalha, né, dentro de Anchieta, né, ela vá ganhando, né, essa visibilidade. Então, essa capoeira de acesso, essa capoeira educativa, essa capoeira que proporciona uma qualidade de vida, né, e possibilidades. Eu costumo dizer para meus alunos sempre que a capoeira, tanto no jogo, quanto no canto, quanto na dimensão toda dela, a capoeira é sempre um mundo de possibilidades.
né? Então Feito. ali você pode ser Show o que de você bola. quiser. Vamos lá, encerrando o nosso programa, dizendo que foi incrível aprender mais sobre a capoeira com todos vocês, representados aqui por Tico. Exatamente. E vamos seguir esse gingado, né? Esse gingado dessa música, dessa cultura que vai tocando corações aqui em Anchieta, junto nessa caminhada cultural. Foi um prazer, gente, conhecer mais sobre as histórias e tradições que fazem de Anchieta um lugar tão especial. Valeu, pessoal. A cultura é a alma de uma comunidade. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima. Valeu. Tchau.